Bem-vindos ao podcast Doutor Postura. O podcast que traz dicas sobre postura, saúde e bem-estar. O pé diabético, na verdade, não é uma patologia, como a gente tinha falado antes dos anteriores. O pé diabético é uma condição de um problema, que é a diabetes, tá? Mas falar do pé diabético, ele é importante porque talvez seja uma coisa muito... Esses dois sejam um dos vídeos mais informativos, tá? Quando a gente fala de pé diabético, a gente tem que falar exatamente de uma condição que pode ser gerada pela diabetes. Eu vou falar o nome da patologia, um nome bonito, chama polineuropatia diabética. O que é isso, né? Ou seja, você tem várias neuropatias, ou seja, são várias doenças neurais do nervo. Sintetizando, isso acontece muito na região das extremidades, mãos e pés. Pés com uma prevalência maior, ou seja, com um volume maior. E a questão desse pé, essa polineuropatia vai causar principalmente uma diminuição da sensibilidade dos pés. E essa diminuição da sensibilidade ela é muito perigosa para o diabético. Por quê? O diabético, por ter uma diminuição da sensibilidade, qualquer lesão que ele apresente, ele pode demorar mais a perceber essa lesão. E isso causar uma ferida. Nós sabemos que o diabético, a dificuldade de cicatrização de feridas é muito grande. Por isso o índice de amputação em diabetes é alto. Por quê? Porque você tem uma lesão, faz uma ferida, não percebe, ela entra muito rápido no processo infeccioso e às vezes é necessário ter que fazer uma amputação para poder preservar a vida da pessoa. Só que existem algumas coisas que a gente pode executar para poder prestar atenção, para poder melhorar isso, né? Só que primeiro a gente tem que falar dos sintomas. Por exemplo, quais são os sintomas de um pé diabético? Primeira coisa, formigamento nos pés. O formigamento nos pés é uma questão que acontece com muita frequência. Outra questão é a diminuição da sensibilidade local. O pé fica uma diminuição. Você tem uma diminuição da sensibilidade, como a gente já falou, a sensibilidade fica diminuída. Essa pessoa pode sentir queimação, essa pessoa pode sentir dormência nos pés, sensação de agulhada nesse pé. E normalmente ela é pior à noite. Por quê? Porque como é uma polineuropatia, diminui o estímulo nos músculos. Automaticamente você vai sentir uma fraqueza nas pernas. E essa fraqueza ela vai ser pior à noite porque você passa o dia utilizando a musculatura e ao final do dia você vai e apresenta esse processo de piora dos sintomas, tá? Então é importante observar. Então, por exemplo, como tratamento, a gente fala um pouco mais na frente, mas já pode adiantar. Se tem fraqueza nas pernas, exercício vai ser importante, tá? Exercício vai ser sempre importante, né? A questão é sempre adequar o exercício correto, tá? E como que a gente pode prevenir, tá, o pé diabético, prevenir, no caso, as lesões causadas pelo pé diabético? Primeiro, a pessoa com portador de diabetes tem que examinar o pé todo dia. Por exemplo, uma coisa interessante é usar um espelho. Colocar um espelho no chão, colocar o seu pé, pode usar num lugar bem iluminado e observa muito bem o aparecimento de frieiras, de calosidades, de lesões. Porque o mínimo problema que acontece é de ter que intervir rápido para evitar problemas futuros, tá? Os pés têm que ser limpos sempre, tá? Sempre manter seus pés limpos. Por quê? Porque se você deixar o pé um pouco mais sujo, o que vai acontecer? Uma possível lesão é uma porta de infecção muito rápida. E de preferência com água morna, tá? Porque a água quente pode queimar o pé. E como a sensibilidade é diminuída, até ele perceber que está quente, pode até queimado. Então é importante usar isso com água morna. Até no banho, cara, evitar água quente demais. Manter a pele sempre hidratada é importante, a hidratação da pele. E existem já aí cremes e tal que são adequados para o diabético, não é qualquer creme.
porque alguns cremes podem conter algumas substâncias que podem ser prejudiciais ao processo, tá? Use cremes que sejam adequados. E aí, a presença da indicação do dermatologista vai ser muito importante dentro desse processo, tá? A presença do dermatologista nesse caminho. A utilização de meias deve conter meia sem costura. As meias não devem ter costura, porque a simples costura pode machucar o pé e não perceber. Os sapatos, já vou falar dos sapatos, deixa eu terminar de falar das meias. Meia tem que ser de algodão. Algodão ou lã, tá? Vou diferenciar o algodão. Por que isso? Por que o algodão? Porque, e não, por exemplo, meias de tecidos sintéticos, como poliéster, nylon. Porque os tecidos sintéticos não vão absorver o suor. O suor fica concentrado naquela região. E aí pode friccionar demais e gerar lesão. Então, meias, de preferência, 100% algodão, tá? E óbvio, lavar essas meias diariamente. Não troca essa meia. Não usa a mesma meia 2 dias seguidos, porque ela pode, por causa do próprio suor que o algodão vai absorver, concentrar algumas bactérias naquela região, tá? As unhas, elas são importantes serem cortadas, mas o corte tem que ser quadrado. Evitar cavar muito o corte, por exemplo, diabético, a retirada de cutícula no diabético tem que ser evitada dentro desse processo, ou feito com um profissional adequado. A tesoura que vai cortar a unha, de preferência, tem que ter borda arredondada, porque qualquer pontinha, qualquer feridinha, aquilo pode em dia gerar problemas muito altos por causa da dificuldade da lesão, né? A dificuldade de um processo de cicatrização. E você, por exemplo, calçados confortáveis. Cara, é fundamental usar calçado confortável. Calçado confortável, de preferência macio, porque o impacto amorteça mais nessa região. A região fica mais amortecida do impacto e evite processos lesivos. Os calçados, as costuras dos calçados também devem ser a menor quantidade de costura possível, tá? De novo, evitar tecidos extremamente sintéticos e que o pé precisa respirar. Por exemplo, sapatos fechados, eles são importantes. Mas vamos dizer que seja um sapato fechado todo de couro. Esse pé pode não auxiliar o processo de transpiração. Então são bons sapatos que sejam mais arejados, mas também que sejam fechados. Por que não utilizar sapato muito aberto? Porque você pode dar uma topada em algum lugar e não perceber. Então é importante que o pé esteja protegido, tá? E como você vai tratar um pé diabético? Primeiro, eu recomendo muito a ida do dermatologista ou do clínico geral e tal, endocrinologista, mas a presença de podólogos nesse tratamento é muito importante. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço para um grande podólogo, grande parceiro, que é o Éder, que é um parceiro nosso lá no Rio, trabalha lá na Tijuca. Para mim, um dos podólogos mais sensacionais que eu conheço, tá? E mandar um abraço para a Jandira também, que é uma podóloga nossa amiga também, lá do Pés de Anjo de Teresópolis, o Éder do Rio. E eu falei do podólogo porque a presença do podólogo é importante para mim. Vai cortar unha, corta a unha no podólogo. Vai cortar a unha em casa. Corta a unha no podólogo, ele vai saber tratar você. Até se você for observar as calosidades que você apresenta, mesmo que seja necessário gastar essas calosidades, porque ela esteja te machucando, fazendo esse gerador, pense com muito carinho no podólogo, porque ele vai ser um profissional adequado para tratar isso. O uso de palmilhas também pode ser importante em quadros lesivos, tá? Por exemplo, eu peguei uma palmilha para vocês aqui, trouxe uma forração de uma palmilha, que ela é uma palmilha de muito conforto. Esse material aqui, amarelo, estão observando, hein, Thiago, você está observando também, é o Poron. Eu até falei para ele no vídeo sobre fascite plantar, eu mostrei o Poron. Mas aqui olha como um Poron de contato total. Por quê? Porque o procedimento de confecção de palmilhas
para pacientes portadores de pé diabético, ele é um pouco diferente de um cliente sem a diabetes. Por quê? A introdução de elementos tem que ser muito bem pensada. Por quê? Qualquer contato exacerbado pode machucar, gerar formação de bolhas, gerar formação de feridas. Então tem que ser muito bem pensado. A gente evita ao máximo a introdução de elementos em palmilhas para diabéticos. E às vezes, se existir feridas, você pode fazer pontos de alívio. A região da ferida, você fazer um ponto que ela tenha menos contato naquela região e mais amortecimento. E aí o Poron é sensacional nesse processo. Só que o Poron é legal que ele não fica em contato com o pé. Na verdade, quem fica em contato com o pé é o EVA. O EVA, bem macio, que vai absorver. Olha só como eu vou apertar aqui a palmilha, olha como meu dedo cede com facilidade aqui, ó, no material. E ele tem uma memória boa, ao mesmo tempo que ele cede, ele retorna. Então, isso é uma palmilha que a gente utiliza muito para diabético. Tem que ter muito conforto. A primeira coisa é o conforto. Às vezes, só para você controlar o movimento, você pode fazer uma palmilha apenas termomodelada. Modela ela com a tela de resina aqui por baixo, modela ela às vezes sem elemento. Só para aquela pisada daquele diabético ficar mais confortável. Porque a principal é conforto para o diabético. E aí, se você que está escutando esse vídeo, né, que está ouvindo o que a gente está falando, pensar nessa característica do pé diabético, desses cuidados, né, observar essa sintomatologia, né, os sintomas, observar essa questão preventiva e, no caso de feridas, buscar o tratamento adequado, você vai ter um resultado muito legal. Por exemplo, na questão do tratamento, vale a pena falar do laser, por exemplo. O laser para cicatrização de ferida é muito legal. Então, o diabético que tem o processo de lesão e tem a dificuldade da cicatrização, se você introduz um laser na vida dele, pode auxiliar no processo de cicatrização da ferida. Então é muito legal. Por exemplo, meus pacientes que têm dificuldade de retorno venoso e tal, por causa da própria diabetes e tal, eu gosto muito de usar o laser para cicatrizar as feridas deles, principalmente desses pés diabéticos. Beleza? Um forte abraço para você, forte abraço para você também que está escutando o nosso vídeo. E olha, qualquer dúvida, seja onde você esteja recebendo esse vídeo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, pelo Instagram, viu no nosso YouTube, escutou isso aqui, esse provavelmente vai virar um podcast, viu no Deezer, viu no Spotify, manda um recadinho pra gente, tá? Não esquece de seguir as nossas redes sociais, lá a nossa fanpage Talos Palmilhas Movimento Transformação no Facebook, o nosso perfil que é o @talosposturologia, o nosso telefone, nosso WhatsApp que é o 21 99 413 4658, vai aparecer na tela isso aí tudo para você. O nosso site que é o talos.net.br. E aí, qualquer dúvida, manda pra gente. Viu o vídeo no YouTube? Deixa um ok, deixa um gostei, se inscreve no nosso canal para tentar recebendo direto. Nosso objetivo aqui é melhorar, é transformar a sua postura, os seus hábitos, a sua vida. Porque a Talos é o primeiro passo que você dá para o seu bem-estar. Falou? E grava uma frase. Novos passos, novos resultados. Ok, galera? Forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.